Olá, eu sou o Luiz Fujita, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. A irritabilidade é um sintoma presente em muitos transtornos psiquiátricos bastante diferentes. A gente às vezes pode até ficar com um pouco de dúvida assim, né? Nossa, mas como é que ansiedade, que é de certa forma muito diferente, quase o oposto da depressão, né? Falando muito de forma geral, como é que os dois podem ter irritabilidade, né? A gente pode ter a ideia da irritabilidade como uma pessoa nervosa, com raiva, né? Mas é que, na verdade, essa irritabilidade pode se manifestar de muitas formas, né? Vamos esmiuçar esse sintoma, então, com o psiquiatra Diego Tavares, que é especialista em transtornos de humor, coordenador do Ambulatório de Transtornos Afetivos do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP e da Faculdade de Medicina do ABC. O Dr. Diego já esteve aqui com a gente no episódio 10 sobre ciclotimia e teve a gentileza de participar mais uma vez. Muito obrigado, Dr. Diego. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço o convite. Primeiro eu queria tratar disso que eu falei logo na introdução, né? A irritabilidade, quando a gente vê esse sintoma, né? Geralmente ele vem naqueles verbetes elencado ali, né? Entre os sintomas todos tem irritabilidade. Irritabilidade a gente liga muito com alguém com raiva, né? É isso mesmo, quando a gente vai falar como um sintoma de um estado ali de saúde mental? Então, Luiz, a irritabilidade é um conceito que nós, na saúde mental, na psiquiatria, nós utilizamos muito mesmo. Ele está presente em vários transtornos, como você falou, nos transtornos ansiosos, nos transtornos depressivos e nos transtornos bipolares, na bipolaridade, né? É um conceito que a gente roubou da física, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a luz irrita os olhos, ou que a temperatura quente irrita a pele, ou a temperatura fria também irrita a pele. Então, a irritabilidade, ela seria essa reação que o organismo teria diante de algo do ambiente, diante de algo do meio, que causa um incômodo, né? Então, que o corpo físico reage repelindo aquilo, né? Então, aquilo irrita, aquilo incomoda, aquilo leva o corpo a querer se afastar daquilo, né? Quando a gente fala de irritabilidade, existe um espectro de intensidade dessa irritabilidade, né? E, na verdade, a questão da raiva, do ódio, a questão da agressividade como comportamento decorrente da irritabilidade, ele já é uma consequência de um quadro mais grave, de um quadro de maior intensidade. A maior parte das irritabilidades, elas são numa esfera bem diferente, elas são numa intensidade bem diferente e que nesses casos mais leves é o que acontece mais na questão dos transtornos ansiosos e na questão dos transtornos depressivos. E como é que ele se manifesta de uma forma exterior ou é só uma coisa que a própria pessoa sente? Isso, muito bem, é bem por aí mesmo. A irritabilidade mais leve, quando a gente fala que ela tem menos energia, né, que o cérebro está menos agitado, ela acontece de uma maneira em que o indivíduo acaba não causando um impacto tão grande no seu meio ao redor. Então, por exemplo, no caso de um indivíduo ansioso, a irritabilidade ela acontece no meio daqueles sintomas ansiosos. Então, o quadro principal são os sintomas ansiosos. Então, por exemplo, para você dizer que uma irritabilidade ela é da ansiedade, o que tem que predominar são os sintomas ansiosos. Então, quais são esses sintomas? Aquela pessoa que está sentindo sensação de preocupação excessiva, sensação de medo excessivo, antecipação negativa do futuro, né? A gente está vivendo isso muito nos tempos recentes. Então, uma sensação de insegurança, uma sensação de alarme. Então, no meio desse mix de estados emocionais, aí vamos supor que alguém chega perto da pessoa e fala: fulano, eu queria te perguntar, e a pessoa tá vivendo aquilo. Aí ela vai pegar e falar assim: não, eu não quero falar sobre isso, me deixa aqui agora, fecha a porta. Então ela repele, né? Lembrando aquele conceito de ansiedade, ela repele esse estímulo do meio que está tentando vir, porque aquele estado emocional está preponderante e aquele estado está tomando toda a atenção da cabeça da pessoa. Então ela vai nesse momento se incomodar com aquilo, é mais um incômodo a irritabilidade nesse caso, né? Então fica meio arredia, assim. Arredia, quer se afastar, quer ir para outro lugar, quer isolamento, ela não quer contato com o ambiente. Então irrita, incomoda o ambiente, porque o que está predominando é a ansiedade. Então nesses casos, o ambiente ele não é tão agredido
pelo sintoma da irritabilidade, quanto acontece em irritabilidades que têm mais energia, que é o que a gente vai falar mais para frente. Então, quando o indivíduo tem a irritabilidade na ansiedade e na depressão, isso fica na maior parte do tempo sempre para dentro da pessoa. Então, isso que eu falei até exteriorizou um pouco. A pessoa falou, tal, me deixa aqui, eu não quero fazer, eu não quero ir, não tô com a cabeça, eu tô preocupado, eu tô tenso, eu não quero comer, não quero jogar, não quero fazer, porque eu tô muito preocupado com isso que pode acontecer. Então, nesse caso, você veja que embora a pessoa que tá, o ambiente de fora, tá em contato com essa pessoa, ele não vai ficar com essa sensação de, nossa, me agrediu, me xingou, me bateu, me humilhou, me falou alguma coisa. Não. Muitas vezes a irritabilidade na ansiedade e na depressão gera uma sensação de empatia no meio que tá em volta, porque as pessoas que estão em volta não vão se sentir agredidas por aquela irritabilidade, vão perceber que a pessoa tá incomodada e vão até querer ajudar e falar, não, deixa ele, não tá no momento bom, ele não tá querendo fazer isso agora, ele não tá com cabeça para isso. Na questão da depressão, também é mais ou menos nesse sentido, uma irritabilidade sem energia, só que aí num contexto da depressão. Então, como que é o quadro da depressão de maneira geral? O indivíduo está com humor deprimido, então eu tô mal, eu tô triste, tô com uma tristeza persistente, uma angústia, uma melancolia, eu não tô feliz, eu tô me sentindo inútil, eu não tô bem, eu tô negativo, tá? Sim. Então, não é aquela questão do medo, do pânico, da preocupação, é a sensação de tristeza junto com os outros sintomas de depressão. Então, junto com cansaço, eu não consigo ir, eu não tô com vontade de ir, sem ânimo, sem disposição. Uma coisa mais para baixo, digamos, né? Para baixo, sem sentir prazer, né? Não tô com vontade de fazer isso não tá me causando o mínimo de interesse por isso. Então, desinteresse pelo mundo externo, tudo aquilo que engloba o sentido da depressão no sentido de tristeza, de humor deprimido, de emoções para baixo. E aí vem a irritabilidade também nesse sentido de rechaçar, de se incomodar com qualquer coisa no ambiente que esse estado de humor não vai ao encontro, né? Então, por exemplo, desliga essa música, desliga a televisão, desliga a luz, fecha a porta, fala pro pessoal ir pra lá, eu não tô bem, eu não quero ficar com as pessoas, eu não quero ver gente, eu não quero falar, eu não quero sair, eu não quero ir para onde as pessoas vão, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar aqui comigo. Então, também é um estado de humor, no caso a irritabilidade, que quem está de fora percebe, empatiza com essa sensação e não se sente agredido com esse estado emocional que está sendo exteriorizado, né? Eu estou irritado, eu estou sem paciência, eu não quero falar com as pessoas, por favor, leva as pessoas para lá, fala que eu não estou bem, tá? Eu não quero falar. Sim. Então, isso é mais comum nesses estados, né? E a irritabilidade, ela é sempre uma reação a alguma coisa que vem externamente, ou ela pode ser um sentimento só que a própria pessoa está sentindo ali? Então, isso é importante. Normalmente, a pessoa está sentindo aquela sensação de incômodo e insatisfação. A irritabilidade, né, a gente fala, a gente pergunta assim, você está irritável? O que é irritável? É uma sensação de estar incomodado, sem paciência, de estar insatisfeito, de querer rechaçar o ambiente, né? Normalmente é isso. É uma sensação. Quando a gente fala transtorno de humor, algo, é como se fosse uma temperatura do corpo, né? Então, a temperatura patológica não é aquela temperatura que eu entrei na sauna e aí minha temperatura subiu lá meio grau, 1 grau, porque o ambiente me esquentou. Não, aconteceu alguma coisa dentro do cérebro que desregulou, e aí aquilo, e emergiu numa febre, e fica lá o dia inteiro daquele jeito. Então, a pessoa fica um dia ou alguns dias sentindo que o meu estado de humor, além de estar ansioso ou depressivo, também está irritável. Eu estou sem paciência, estou incomodado com as coisas. Quando vem, eu estou sem paciência. Deu errado, tananã, não quero, gente, não quero, não dá, não vou fazer. Então é um estado, sim, persistente,
permanente, né? E que, lógico, quando o ambiente aparece, a resposta aí, né, vai ser de um rechaço, mas quando a gente pergunta para a pessoa fala, não, eu tô assim o dia inteiro, eu não tô querendo. Então, não necessariamente é algo... eu dei o exemplo de alguém aparecer, porque aí é quando a gente vai visualizar, muitas vezes, o estado emocional. Porque todas essas coisas, quando elas são leves, a pessoa consegue esconder muito bem os estados emocionais que ela tá. Então, tanta ansiedade, depressão, irritabilidade, eu posso estar, por exemplo, agora aqui falando, dando uma entrevista, tudo, mas há 10 minutos atrás eu estava exteriorizando para quem eu tenho intimidade outro estado emocional, mas que se for leve a hora que eu preciso, no trabalho, com outras pessoas, uma reunião em família, a pessoa põe aquele sorriso no rosto e fica ali atuando, né, encenando. Isso gasta uma energia mental muito grande. Atuar a emoção, você fingir uma emoção que não é verdadeira, ela gasta uma energia. A hora que a pessoa sai daquele ambiente, ela deita na cama, ela desmonta porque é muito pesado. Doutor Diego, você já me adiantou, né, um pouco antes que a gente estava conversando, essas duas formas, né, da irritabilidade aparecer, né, na ansiedade e na depressão são um tanto semelhantes, mas tem a outra possibilidade dela aparecer, que seria num outro transtorno muito conhecido, que é o transtorno bipolar, e aí ela é um pouquinho diferente. Isso. A gente tem dois tipos de transtorno bipolar. Um que é mais raro, que é o tipo 1, que é o quadro que até muitas das pessoas conhecem, porque isso é um quadro mais exuberante, aparece em livros, aparece em filmes, mas que acaba sendo um quadro mais raro, que é o que as pessoas vão estar dentro do hospital, infelizmente internadas, numa crise, num surto maníaco. E tem o quadro tipo 2, que acaba sendo o mais comum, mas embora seja mais comum, ele é bem mais complexo, porque por ser sutil, ele passa muito tempo até conseguir ser diagnosticado adequadamente, porque tem mais depressões na apresentação da doença, e a fase de cima, que é um pouquinho mais, mais leve, ela acaba ficando desapercebida por muitos anos. Então, esse quadro de agitação do cérebro, que no tipo 1 ele é exuberante, que a gente chama de quadro maníaco, e no quadro tipo 2 ele é bem menos exuberante, é chamado de hipomaníaco, que é um quadro maníaco mais sutil, um quadro maníaco mais leve. Então, essa apresentação, ela tem irritabilidade também. É bem interessante porque a maior parte das pessoas acaba associando a bipolaridade como tristeza, alegria, uma oscilação entre dois polos, um polo para baixo, que seria de tristeza no humor, e um polo para cima, que seria a euforia no humor para cima. Mas 70% dos indivíduos no quadro maníaco, ou seja, quando são levados para o hospital ou para o pronto-socorro, porque a família fala, não, ele tá em crise, isso aqui não é a personalidade, tá muito alterado, não apresentam o humor de euforia, de ficar lá na enfermaria, no hospital, dançando, cantando, dando risada, assim, de uma maneira patológica, lógico, mas 70% se apresentam com um quadro que a gente chama não de euforia, mas de disforia. O termo técnico disforia, ele é bem semelhante àquilo que a gente escuta de disfonia, que a voz está alterada, né? Então seria um humor alterado. Só que como alterado como, né? Seria um humor alterado para uma irritabilidade, porém é uma irritabilidade que por conta de, no quadro do transtorno bipolar, o cérebro está muito ativado, essa energia mental, essa quantidade de energia mental, essa agitação mental, ela mancha essa irritabilidade. E mancha como? Ela energiza essa irritabilidade. Então, é uma irritabilidade que, no caso da mania mesmo no indivíduo no hospital, o indivíduo vai ficar na ponta de cima do que seria um indivíduo irritado. Então, ele não vai somente sentir que eu estou incomodado, não. Ele vai se sentir que ele está sendo provocado continuamente pelo meio. Então isso é uma sensação muito perigosa, porque imagina, um indivíduo que está ali tranquilo, ele olha para mim e acha que eu tô rindo da cara dele, né? E eu simplesmente entrei para perguntar para ele por que ele está internado ali. Então o cérebro, ele acaba tendo essas percepções bem, bem complexas, porque fica alterado, e aí o indivíduo já, você tá rindo de mim por quê?
eu percebi que você olhou para o lado, então ele fica com várias percepções equivocadas e sempre com uma tendência a brigar, né? Então, enquanto na irritabilidade a minha tendência não quero, eu tiro, né? O quadro da irritabilidade no indivíduo bipolar, no quadro maníaco, ele não só se incomoda, mas ele vai para cima do ambiente tentando reagir energicamente a esse ambiente. Então, É quase o oposto, né, do outro que a gente viu. Ele tem essa mesma característica de estar incomodado, mas Sim. aqui o comportamento do indivíduo ele exterioriza e causa um impacto direto no ambiente. Então ele vai, por exemplo, bater boca, ele vai ter todo aquele comportamento que isso a gente vê também em animais na natureza, né? Então, se você observar, por exemplo, você pode ver um animal, um gato, um cachorro, que você vai para perto dele, ele não quer, ele sai, ele vai para um canto, mas tem aquele que tá assim e ele olha para você com um olhar fixo, com a postura corporal ameaçadora, que você prontamente observa que você vai ser atacado. Então, no indivíduo que está num quadro desses, você não precisa nem que ele abra a boca para você perceber que esse cara tá irritado, né? E não é um irritado. Então, você veja, né? A gente usa a mesma palavra, isso aí é super complicado. Já deu um monte de discussão, tem muitos livros discutindo essas coisas que o certo seria a gente usar o termo disforia, no caso do indivíduo agressivo, e usar o termo irritado, no caso do indivíduo verdadeiramente irritado, porque, veja, se você vira e fala assim, eu falo, Luiz, lá dentro daquela sala tem um paciente irritado, aí você abre a porta e leva um soco. Aí você vai voltar pra mim e falar assim, cara, ele tá violento. Então, assim, você veja como uma palavra, ela pode, né, atrapalhar bastante no dia a dia essa comunicação entre os profissionais de saúde, porque o indivíduo que tá no quadro assim, ele pode ficar violento, ele pode ficar agressivo, ele fica hostil, ele fica ameaçador, né? É interessante porque, assim, nessa irritabilidade aí da disforia, no caso do indivíduo bipolar, tipo, que tá internado no hospital, é engraçado que outras funções do cérebro, elas também estão alteradas e elas acabam vindo junto na hora que a pessoa tá doente. Então, uma das funções é assim, por exemplo, na depressão, tem uma função que é a autoestima. Na autoestima, na depressão, ela tá reduzida. Então, assim, eu não acredito em mim, eu não gosto de mim, eu não sou bom, eu não vou conseguir, eu sou ruim, sou No caso do indivíduo maníaco, essa autoestima ela fica inflada, ou seja, o indivíduo ele fica hiperconfiante em si, é o oposto da depressão. No caso do indivíduo que está com esse humor desse jeito de raiva, de ódio, de hostilidade, isso vem junto com uma sensação de que eu posso bater em todo mundo que aparecer aqui. Eu confio demais em mim, e agora, se vier, eu tenho poder para bater no exército, se precisar vir todos aqui. Vem junto essas coisas, essa sensação de altivez, de potência, né, de senso de razão aumentado. Só que quando a gente fala de bipolaridade, esta forma de agressividade, isso aqui, graças a Deus, é uma minoria dos doentes, é 1%. Se a gente pensar assim, que existem mais ou menos 10% a frequência de bipolaridade na população, né? Se a gente pensar desses 10%, 1% só são esses mais graves, né? Então, a maior parte dos indivíduos bipolares, eles não vão ser internados, eles não vão ter surto de precisar ficar amarrado, que vai ter que ser medicado, que vai ficar no hospital psiquiátrico, que vai lá e vai ter que ficar 10 dias lá até melhorar. Isso não acontece. A maioria dos indivíduos, eles têm um quadro que não é esse quadro maníaco, é um quadro hipomaníaco, é um quadro mais leve e que se alterna com depressão. E é aí que está o problema, porque o que mais acontece na forma mais leve de bipolaridade são vários períodos de depressão na vida da pessoa, né? 2, 3, 4, 5, vários, um monte ao longo da vida. E entre esses períodos de depressão, os períodos de hipomania com irritabilidade agressiva. E aí o que acontece muitas vezes? Os familiares, o chefe, o amigo, o colega, todo mundo faz o quê? Depressão eu sei o que é. Então isso aí que o indivíduo tá tendo, agora ele tá numa fase depressiva. Tá, e semana passada que ele tava aqui brigando com todo mundo na empresa, difícil. Não, isso é a personalidade. Isso é porque é o jeito dele, ele é uma pessoa difícil, ele é provocativo, mas ele é uma boa pessoa. Então assim, muitas vezes, nas formas mais leves, não se identifica a agressividade como sendo
um transtorno de humor, né? Nós, na nossa sociedade, não falo só no Brasil, isso é muito generalizado. E a pessoa que é briguenta, que é uma pessoa mais irritada no sentido de raiva, mais briguenta, mais hostil, as pessoas quando vêm, por exemplo, vem na rua uma pessoa ali, ou então chega aqui no meu comércio, uma pessoa vai vir aqui, ela tá agressiva, aí ela começa a arrumar um barraco. O que 99% das pessoas vão dizer? Ah, é mal educada. Ah, é uma pessoa sem educação. Ah, a família deve ser de gente barraqueira. Deve ser de tal. Não estou querendo dizer que todos os indivíduos agressivos são bipolares, né? Claro, Mas claro. muitos desses indivíduos não se observa que, na verdade, existe uma alternância entre esses estados de humor, né? Uma alternância entre quando está deprimido, triste, e quando sai da depressão, alguns momentos entra na hipomania, que ninguém imagina que é um episódio, é um período de alteração de humor, né? E aí passa como sendo da personalidade, e depois depressão de novo, e depois Sim. agressivo de novo. E Ele alterna, na verdade, entre o tá depressivo ou tá normal, né? Sendo que o normal, na verdade, é esse período que ele pode estar em mania, né? Porque e hipomania, porque a maior parte das pessoas sempre vai lembrar que bipolar é depressão e alegria, depressão e alegria. E isso é um equívoco. Isso, na maior parte dos indivíduos, tanto no tipo 1, o que vai para o hospital é depressão com quebrando tudo dentro do hospital. E no caso mais leve, é depressão com brigando com todo mundo o tempo inteiro. Briga no trânsito, peita o policial, porque vem essa grandiosidade também. Lembra aquela grandiosidade que eu tinha falado lá do indivíduo no hospital, que é algo mais grave? Mas no dia a dia corrente, a pessoa é tomada por um surto de raiva que ela perde a noção de figura de autoridade muitas vezes. Então ela chega lá para um policial, para um agente de trânsito, e começa a humilhar e começa a falar naquele momento, né, naquele surto. E olha as consequências muitas vezes, né? Pode receber um processo, pode ser presa, e ela é contaminada por esse estado de humor, né? Ela fica cega, né? E é engraçado que depois que ela melhora, vem uma culpa imensa, porque como é que eu fiz uma besteira dessa, gente? Como é que eu me prejudiquei, né? Perco o emprego, né? Ou passo por uma situação aí que me exponho, né, pareço uma pessoa descontrolada, e aí dificilmente às vezes alguém vai pensar, poxa, realmente você tem um transtorno, porque o transtorno, a definição de transtorno é isso, ter essas consequências na vida da pessoa, mas como ela não estava assim em surto psicótico, numa coisa fora da realidade, quem vai falar assim, ah não, mas ela teve um pouquinho ali de estado emocional que alterou o comportamento dela? Ninguém vai falar isso. Mas esses riscos, eles são esses riscos graves, assim, né, que você mencionou, de acidente ou até ser preso, não é assim um exagero, né? Isso acontece mesmo com esse tipo de paciente. Acontece muito, muito, muito. Quantas vezes? Porque o que acontece muitas vezes nesses pacientes é que o foco da consulta fica muito na depressão, porque o que eles têm são mais depressão. Então, tanto a pessoa quanto o acompanhante, alguém que quer trazer, fica, deprimiu aos 12, depois aos 20, depois tentou suicídio, depois não sei o que, tomou remédio tal. Aí chega um momento que a gente fala assim, gente, peraí, eu entendi, tem muita depressão. Tem uma coisa muito importante que eu preciso saber. Entre as depressões, quando essa pessoa está, entre aspas, normal, quero saber do acompanhante, né? E é interessante porque a gente faz muitas vezes, é importante fazer isso separado, porque às vezes é chato o acompanhante falar isso na frente da pessoa e a informação não fica tão fidedigna, mas muitas vezes quando o acompanhante está sozinho, é muito comum, já passei muito por essa situação, o acompanhante fala assim, doutor, dá para ouvir do outro lado da porta? Aí eu falo, não dá para ouvir. Por quê? Porque assim, lá em casa a gente pisa em ovos com fulano, ele é muito difícil, ele é uma boa pessoa, é trabalhador, é o melhor no emprego dele, é uma pessoa super assim, caridosa, ajuda tudo, mas quando dá essas coisas na pessoa, ela fica, mas a gente aprendeu a lidar, a gente deixa quieto, não bate boca, tá no restaurante, a gente leva embora e tal, e depois fica tudo bem. Mas entenda, não fala pra ele, porque senão ele vai ficar irritado, ele vai achar, porque muitas vezes a própria pessoa
acha que, ao estarmos falando daquilo, está sendo feita uma crítica à personalidade da pessoa, né? Tá sendo atacada, né? Tá sendo atacada. Então, se isso não for dito de uma forma assim, para acolher, né? Olha, eu entendo que na verdade isso é um sintoma, igual pânico, igual tristeza persistente na depressão. Isso é um sintoma que você tem e que isso pode ser trabalhado com psicoterapia e com estabilizadores de humor. E você tem prejuízo se você olhar XY, lembra que aconteceu isso, tal. Então, assim, aí a pessoa vai aos poucos entendendo o quanto isso também é uma oscilação de humor, essa agressividade, essa raiva, e aí pode ter várias consequências de comportamento, né? Se a gente for descrever, desde o indivíduo que corre atrás do outro no trânsito para tentar encostar o carro atrás, ou raspar, eu já ouvi cada história, raspar o carro do lado de uma pessoa que você nem conhece, porque sentiu que a pessoa te provocou, e aí a pessoa ainda diz assim, olha, eu ainda acho que valeu a pena. Eu tive que pagar não sei quantos mil pra consertar meu carro, mas eu fui e raspei. Aí você fica pensando, gente, é muito grave, entende? Desde se demitir também, então chega numa situação que fica irada, e aí começa a bater boca com o chefe, e aí até que é demitida, e fala, não, você pode me demitir mesmo, não tô nem aí, e aí perde o emprego, e aí passa lá 1 ano desempregado por conta daquilo, depois entra numa depressão, né, lembra? Euforia, depressão, e aí não liga uma coisa com a outra, né? Vai dizer assim, não, mas agora tá deprimido porque perdeu o emprego e tá chateado mas não entende que estava numa alteração de humor antes, né? Num alto. Então essas coisas, elas são mais sutis muitas vezes, né? E desde brigar em farmácia, brigar em supermercado, arrumar confusão em cinema, em shopping, e é super desagradável, porque naquele momento a pessoa, aquele estado de humor, né, que antigamente nos textos gregos, né, eles chamavam de cólera, né, que a pessoa ficava colérica, então fica com aquele ódio, eles acreditavam que subia uma coisa da bile para a cabeça e fazia a pessoa ficar naquele estado de ódio, de raiva, de ira, né, então porque eles entendiam que a cabeça ficava transtornada naquela situação, né, mas hoje a gente sabe que não sobe nada da bile, que é o cérebro mesmo, e aí a pessoa fica ali, paga um mico muitas vezes, né? E às vezes a gente vê pessoas famosas, pessoas que têm uma figura de importância, muitas vezes numa situação dessa, acabam tendo comportamentos de exposição, porque tá sendo filmada, tá pagando mó mico, tá todo mundo vendo, nossa, olha que desequilibrado, olha que coisa, gente. E nunca, muitas vezes, vai demorar para entender que aquilo faz parte de uma alteração de humor, de uma bipolaridade leve. Doutor Diego, voltando um pouquinho para aquela irritabilidade que eu acho que assim, as pessoas sentem mais ao longo da vida, em algum momento elas podem sentir aquele incômodo, né? Mais da ansiedade, da depressão que a gente falou antes. As pessoas podem sentir isso, né, por vários motivos, e aí a medida para saber se isso tá dentro, assim, do esperado, numa vida sem nenhum transtorno, é meio a frequência com que isso acontece, se acontece muitas vezes ou se é o tempo todo, aí é que pode ser um problema mesmo? Então, isso é importante, porque existe uma diferença, né, entre a irritação e a irritabilidade. A irritabilidade é como se fosse assim, o problema está comigo, é uma habilidade, é uma sensibilidade aumentada para me irritar, e a hora que aparece alguma coisa, isso fica evidente, mas não só, isso está comigo. Então, para a gente diferenciar, a gente pergunta para o indivíduo, como você sente esse sentimento? Quantos dias na semana isso fica, isso dura, é só reativo? Por quê? Porque a irritação é uma emoção normal. Então, e ela normalmente, as pessoas têm um limiar de sensibilidade. Então eu posso chegar, tem o Luiz, tem o Fernando e o Marcos. Aí eu chego no Marcos, cutuco, ele já fica irritado. Chego no Fernando, eu cutuco, não, aí ele fica irritado. Aí eu chego no Luiz, que é japonês, que é uma pessoa assim, muito equilibrada, veio de uma cultura, tem uma genética mais resiliente, eu cutuco,
incomoda um pouco, eu cutuco, aí depois que eu cutuco, mesmo assim ele fala, olha, não dá mais esse jeito que você tá falando, entende? Então isso, a pessoa nasce com uma predisposição a ter mais ou menos irritação, que é a questão do, no meio popular se fala o pavio, né? Pavio curto, Sim. pavio longo, né? Pavio, cada um sabe o seu pavio, é só olhar para si mesmo ao longo da vida, em situações em que a coisa ficou te incomodando, trânsito parado, uma fila, uma situação onde passam pessoas na sua frente, são coisas da vida normal. A irritação é, assim como a tristeza é uma emoção normal, a alegria é uma reação normal, a irritação, o medo é uma reação normal. Então, esses transtornos que a gente fala são amplificações e desregulações de processos cerebrais normais que a gente tem, né? E aí, muitas vezes, as pessoas às vezes confundem, não, fulano tem irritadinho. Só que a irritabilidade da pessoa é sempre provocada. Ela tá alegre, ela tá feliz, tudo, mas o limiar da irritação dela é baixo. Então, se você encosta nela, ela já, ai, meu cabelo, ai, não sei o quê. Então, é diferente de você pegar um indivíduo que tem lá seu temperamento tal, e ele vira e fala, eu não sou assim, eu tenho 2 semanas que eu tô sem paciência, não dá, desse jeito eu vou acabar brigando lá no trabalho, eu vou acabar falando alguma coisa que eu não quero, porque eu não sou assim, eu tô sem paciência, eu tô incomodado, eu tô irritado. Então a gente consegue diferenciar bem quando é algo assim de patológico, uma desregulação, um transtorno, de uma irritação da vida normal. A irritação da vida normal, ela é normal, ela é reativa, ela não é persistente e cada pessoa tem o seu limiar. Tem gente que se irrita mais fácil, tem gente que não se irrita nunca. Por incrível que pareça. Meu pai, por exemplo, eu tenho um pai que eu fico... que assim, é interessante isso, o quanto essa genética ela é distribuída na família, né? A gente acha que a gente herda, tipo, cor da pele, tipo de olho, tipo de altura e tal, mas a gente também herda características emocionais e comportamentais. E é interessante a gente ver, assim, na nossa família, aí, assim, eu tenho uma mãe que tem uma irritação maior, e o pai que zero. Nunca vi, pra dizer a verdade, vi, assim, raríssimas vezes. Aí você observa, às vezes, que tem um filho que puxa quase o pai, a mesma coisa, o outro quase a mãe e o outro que está no meio, muitas vezes. Então, assim, é bem interessante, se a gente for olhar nas famílias, tem a quem puxar. Tem ou um avô, uma geração acima, ou a própria primeira geração, pai com filho. É bem interessante. E doutor Diego, existe alguma coisa que a pessoa pode fazer? É claro que a gente sempre fala, né? Um dos objetivos do programa é que as pessoas se sentirem necessidade, acharem que isso vai melhorar, que não tenham, né, receio ou tenham aquele estigma de procurar uma ajuda profissional. Mas para essa sensação de irritabilidade, assim, tem algo que a própria pessoa pode fazer para tentar suavizar isso em alguns momentos, né? Claro, se não for naquele caso que a gente vê claramente que precisaria de um acompanhamento profissional? Isso é muito importante porque, assim, um dos pilares do tratamento de transtornos de humor é o indivíduo passar a observar mais como está o seu estado emocional antes de se comportar. Porque quando uma pessoa não tem o transtorno de humor, normalmente vamos supor aqui, a gente está com uma emoção X, Y, mas a gente não fica assim prestando atenção nisso, a gente se comporta. Então você está alegre, aí eu ligo uma música, faço uma piada, eu estou apático, fico num canto, abro o computador e tal. A gente não fica assim, nossa, eu estou apático, então por isso estou abrindo o computador. Nossa, eu estou feliz, por isso eu liguei a música. A gente não fica fazendo isso. Quando o indivíduo tem uma alteração de humor, a gente normalmente, num processo de psicoterapia, o psicólogo ele faz esse trabalho com a pessoa. Tem que ter um autoconhecimento sobre o seu estado emocional o tempo inteiro. Por quê? Porque quando o indivíduo tem uma alteração emocional mais leve, vamos supor assim, lógico, se em alguns casos vai precisar de medicamento, outros não, mas Claro. Independentemente do medicamento, porque vamos supor que o medicamento ele vai modular essas emoções, ele vai fazer com que, por exemplo, apareça menos ansiedade, ou apareça menos depressão, ou apareça menos irritabilidade, ou menos agressividade. Mas independentemente do que o remédio faça, uma coisa muito importante é que, assim, a pessoa não é o transtorno.
Então, a pessoa é a pessoa. Então, não cabe ela chegar e falar assim, eu tenho transtorno bipolar, vocês têm que me engolir. Se eu tiver que quebrar tudo aqui, eu vou quebrar? Jamais. Isso não existe. Por quê? Porque a pessoa não é o transtorno. A pessoa é a pessoa, ela tem uma responsabilidade maior ainda quando ela sabe que ela tem um transtorno quando acontecer e ela perceber que ela está irritada, ela tem várias medidas que ela pode fazer para prevenir de se expor. Então, por exemplo, se eu estou sem paciência, eu não vou mandar mensagens de uma maneira impulsiva. Eu não vou, porque assim, eu sei que eu estou irritado hoje. Então, hoje eu não vou mandar mensagem, responder as mensagens imediatas. Abriu a mensagem e vou responder. Não vou fazer isso, porque a chance de eu fazer isso e eu fazer algo que possa me prejudicar aumenta. Então, aí o terapeuta vai, então você vai abrir, vai fechar, vai esperar 2 minutos, mesmo que você ache que é uma mensagem ok. É uma mensagem, não, isso aqui não tá me provocando, não tá me incomodando, esse cara aqui não tá sendo folgado comigo, então e vai me deixar sem paciência por ele estar fazendo essa pergunta de novo. Então, não importa. Então, assim, tem várias estratégias que a pessoa pode fazer. Outro exemplo, então fulano vira pra mim e fala assim, na minha casa, a voz da minha mãe me tira do sério. Não sei porquê, mas quando ela chega pra falar, quando eu tô irritado, o jeito dela falar, a voz dela, se ela me fala, eu vou explodir com ela, vou falar alguma coisa, ou eu vou querer ir pro quarto, vou mandar ela embora, eu vou me esconder. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e você vai fazer algumas coisas para você ter menos contato com essa pessoa. Se for o seu chefe, se for um amigo e tudo, tá ligando e ele te deixa irritado, então você não vai atender, depois você manda uma mensagem e diz, não posso falar hoje, estou ocupado. Então tem várias estratégias que a pessoa, para ela se esquivar da possibilidade de ela exteriorizar essa irritabilidade e acabar se prejudicando nas relações interpessoais. Exige uma consciência e um treinamento dela ali, porque geralmente ela consegue identificar, né? Quando isso acontece, né? Consegue, mas quando a pessoa não tem um treinamento, ela muitas vezes só observa depois que já aconteceu a consequência. E às vezes tem paciente que está em tratamento e está começando nesse processo de reconhecimento de emoção, e às vezes a pessoa fala assim, todas as vezes que eu reconheci foi 1 segundo depois que eu fiz a besteira. Mas falei, calma, vamos em frente, o remédio vai fazer o efeito e você vai conseguir antecipar esse desfecho antes dele acontecer. E consegue, com o tempo, a pessoa vai conseguindo, assim, manejar melhor as próprias emoções. Legal. Doutor Diego, tem alguma coisa que a gente não tratou aqui sobre irritabilidade? O senhor gostaria de destacar ou dizer, né, se a gente não falou sobre isso? Não, o que eu acho muito legal, né, que eu achei que esse tema, quando vocês falaram do tema, eu achei bastante interessante, é que a gente, quando as emoções são mais brandas, tipo tristeza, um indivíduo que está ali passando mal, suando numa crise de pânico, é muito comum gerar empatia na gente, ou seja, eu fico com dó, eu fico assim, eu me coloco no lugar da pessoa, eu me empatizo, né? Não necessariamente dó, mas empatizar é você querer ajudar a pessoa e perceber que o que ela está sentindo é algo ruim, que é algo, se colocar no lugar, é como se eu estivesse sentindo aquilo. E é mais fácil fazer isso. Na irritabilidade branda, isso ainda é possível. Mas na irritabilidade da agressividade, isso eu diria que é do difícil para o impossível. Porque, veja, na natureza, os animais eles são feitos para, em situações assim de agressividade, é muito comum a resposta primária, a resposta já imediata é de você reagir também com um certo grau de irritação, de irritabilidade ali. Então, os familiares, quando tem alguém assim, muitas vezes quando eu vou explicar isso, o familiar fala assim, então eu tenho que ser aquela mosca morta que fico ali aguentando ele me xingar, me humilhar e fazer, e tudo bem. E aí, é engraçado, porque às vezes os familiares têm temperamento forte, né, e não conseguem, né, e aí fala, eu tenho temperamento forte, eu sou italiano, eu não aguento, eu vou pra cima também.
bem, eu não aceito humilhação dentro da minha casa, essas coisas. Então, o que eu digo é o seguinte, né? Eu falo assim, ó, você, no momento que isso estiver acontecendo, você tem que entender e ficar naquela discussão interna com você, assim, isto é uma doença. Esta pessoa está doente. Então, quando você devolve para a pessoa, né, ela precisa de ajuda, ela não está bem, isso vai colocar para sua cabeça que assim, não é comigo isso. Isso não vai me atingir porque não sou eu, essa pessoa está assim, né? Essa pessoa, ela não está bem, essa pessoa. Então, quando a pessoa faz isso, familiar faz isso, é muito mais fácil de abordar e não reagir, e aí aquilo abafa, né? Porque você não joga gasolina no fogo, porque uma das formas de jogar gasolina no fogo da agressividade é você demonstrar um aumento de energia, uma reação de energia em relação à pessoa. Falar, ó, fica quieto, não fala comigo assim. Esse tipo de postura é pedir para a coisa subir. Existe um escalonamento, né? A gente fala de... Então, quando a gente é treinado para atender, por exemplo, em um hospital psiquiátrico, existe assim o que a gente fala de escalonamento da agressividade. Então, se eu entro numa sala, o indivíduo está agressivo, aí ele vira e fala assim, é que eu não posso falar palavrão aqui, mas imaginem, palavrão, 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 você palavrão, palavrão, você vai para aquele lugar porque você é palavrão. E aí, você aquilo pega em você. A gente já viu situações onde a pessoa fala assim, não fala nesse tom comigo. Então, assim, esse tipo, assim, errou, entendeu? Se for uma prova, assim, o aluno fala assim, não, errou. Não pode, porque esse tipo de reação, ele vai vir para cima de você, mais ainda. Então, qual que você tem que fazer? Você vai ficar calado e deixa eu ouvir. Fala, o outro fala, aí vai ficar mudo um tempo. Aí ele vai ficar mudo depois de um tempo. Aí ele vai ficar mudo, você vai falar, aí você num tom baixo, numa postura de encurvada para frente, não expondo o tórax, você vai virar e falar assim, como eu posso fazer para te ajudar? Então, assim, sempre uma atitude em que você não está confrontando a pessoa. Porque ali não é o momento de mostrar quem manda, quem que tá certo, quem que tá errado, quem que tem poder, quem que tá sendo educado, quem que tá sendo deseducado. Não é o momento de fazer isso, né? Já que você está pressupondo que o indivíduo está numa crise, é um transtorno aquilo, né? E por aí a gente vai aprendendo, né, a lidar com as pessoas, e policiais têm muito esse treinamento também, porque isso é muito importante. E quando vai abordar a pessoa, então, às vezes a pessoa está alcoolizada, alguns indivíduos alcoolizados, eles ficam com alteração de humor agressiva. Não pode você abordar de uma maneira confrontadora. Então, sempre com as mãos para trás, com a postura da frente encurvada, sem fazer olhar fixo com olhar fixo, que isso é quando acontece briga, quando você vê briga escalonando, é só entrar na internet para ver briga em rua, briga não sei onde. É um olhar confrontando, o outro confrontando, e o tórax exposto e a pessoa indo uma para cima da outra, entendeu? Então, assim, é o mesmo que acontece na natureza. Lógico que nós somos seres humanos, temos as nossas emoções primitivas, raiva é uma emoção primitiva, e que às vezes as pessoas ficam assim. O peito estufado é uma coisa que lembra muito um comportamento selvagem mesmo, né? Uma coisa de querer ser maior que o outro, né? Uma coisa assim. E é interessante que quando você observa o comportamento de fêmeas na natureza, você vê o comportamento do arranhar, usar as unhas para machucar, para rasgar a pele, para tirar cabelo, essas coisas. Por isso que você vê a coisa de pegar no cabelo em brigas de mulher. E em brigas de homem, você vê a coisa do punho cerrado, que tem a ver com aquela coisa de vir uma energia que bate contra o tórax ou contra a cabeça. Então, são coisas muito interessantes que a gente vê de estudos de animais e que se mantêm comportamentos muito primitivos em nós humanos quando estamos assim nesses quadros. Sim. E pelo lado do paciente, acho que é bom ressaltar também, o outro lado precisa ter essa consciência de que a outra pessoa, que, né, a gente está falando aqui, sei lá, de alguém que é um familiar, um amigo, né, quem vai tomar essa postura mais de compreensão, tentar entender nessa hora também que a outra pessoa tá ali para ajudar ela, né? É muito difícil, né? Eu lembro quando eu estava no hospital, uma enfermeira tinha começado na ala de psiquiatria com a gente, ela tinha vindo da clínica médica, e às vezes, assim, não é estranho, as pessoas não têm que achar que a pessoa, porque está internada, que ela não entende nada. Ela entende muitas coisas. Então, muitos dos xingamentos têm a ver, às vezes, com coisas preconceituosas, racistas, não sei o quê, entendeu? Então, a pessoa, às vezes, vai xingar
lidar com características, com coisas que humilham a pessoa, entendeu? E aí eu lembro que aí a enfermeira, ela saiu lá fora, ela falou assim, deixa eu chorar, eu vou chorar, e daqui a pouco eu consigo entrar. Aí eu falei, isso é a verdadeira profissional, porque ela falou, eu não posso entrar lá desse dia agora, eu tenho que ficar aqui, porque eu tô machucada, a pessoa fala um monte de coisa, sabe, pega em você, mas ela tá doente, mas eu também escutei as coisas, entendeu? Então, isso mexe com as nossas emoções, então é bem complicado lidar com isso, imagina o familiar no dia a dia, 24 horas, não é fácil. Legal, doutor Diego. Obrigado mais uma vez por ter participado uma segunda vez no nosso programa. Acho que foi bem, elucidou muita dúvida que a gente tinha, porque essa coisa da irritabilidade sempre foi meio vago, né? Só irritabilidade tem na depressão, tem na ansiedade e a gente não sabe o que é. Obrigado por ter esclarecido tanto pra gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado por terem ouvido mais esse Entre Mentes. Como vocês devem ter visto, né? A qualidade não tá aquela coisa, porque a gente ainda tá gravando remoto, né? Estamos aqui no período de pandemia de coronavírus. Mas acho que esse tema, apesar da gente não ter abordado especificamente, falando sobre isolamento, acho que a irritabilidade é um sentimento muito frequente, né? Você não precisa nem ter um transtorno psiquiátrico para ter a irritabilidade como um sintoma, né? Acho que é uma coisa que todo mundo sente de vez em quando e que pode aflorar, né? Nesse período de isolamento, ainda mais se a pessoa convive com alguém que, de repente, se estiver num momento ruim, a pessoa pode agir ou fazer alguma coisa nesses momentos que você está incomodado. Então espero que tenha ajudado todo mundo mais uma vez. Obrigado, até o próximo. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.